A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Eu queria trazer uma palavra para os irmãos que está em Efésios capítulo 5 e versículo 22, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em outras palavras, irmãos, nós vamos falar a palavra do Senhor, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que passar o tempo todo se santificando, nos transformando, permitir ser renovado pelo Espírito Santo, como fala aqui nesta palavra. Deus, ele criou nós em justiça, em verdade e também em santidade. Nós somos imagem, semelhança de Jesus. Então nós precisamos ser imitadores do Senhor. Aqui em Efésios capítulo 5, nós vamos ver falar que o Senhor fala: sede imitadores, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós somos filhos, nós temos que ser semelhante ao Pai, nós precisamos imitar ao Pai. Nós não podemos viver conforme a nossa vida antiga, como fala aqui, como o velho homem. O velho homem já se foi. Quando nós entramos para a presença do Senhor, nós abrimos mãos, nós nos renunciamos do velho homem e nós nos permitimos ser renovados pelo Espírito. Então nós precisamos obedecer à vontade do Espírito Santo. Nós temos que permitir que nada mais nos engane. Se nós éramos, antes nós éramos pecadores, se antes nós era preso pelo pecado, hoje nós somos livres. E aqui fala, nós devemos ser como Cristo foi, ser imitadores de Cristo. E aqui mais em diante vai falar: porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Muitas das vezes nós agimos com atitudes, com pensamentos que não provém do Senhor, vem de nós mesmos, da nossa própria vontade, da nossa carne. Nós sabemos que a vontade da carne é sempre contra a vontade do Senhor. Nós temos que vencer a vontade da nossa carne, renunciar à nossa própria vontade. Então nós não podemos ser insensatos, nós não podemos ser imprudentes, nós temos que seguir verdadeiramente a justiça e a verdade do Senhor, a santidade. Nós temos que sujeitar a vontade do Senhor. Aqui fala: e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes os condenai. Então nós não podemos nos calar, nós temos que condenar as obras das trevas. E condenar as obras das trevas não é julgamento. Nós sabemos que o Senhor fala, em outras palavras, que nós precisamos provar se o Espírito provém do Senhor. E nessas palavras, nós precisamos provar não o profeta, irmão, nosso próximo. Nós temos que julgar a palavra, o Espírito que está agindo por trás. E eu quero ler em Isaías também, capítulo 5, verso 20, que diz assim, a palavra do Senhor: ai dos que ao mal chama de bem e ao bem mal, que fazem a escuridade luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Nós sabemos, irmãos, que hoje está pervertido. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ninguém está dando crédito mais à palavra do Senhor. Eles estão, como fala aqui, eles estão chamando o bem de mal, o mal de bem. Eles estão confundindo a luz com as trevas. Eles estão chamando as trevas de luz e chamando a luz de trevas. E aqui o Senhor está falando: ai daqueles, ai desses que chamam amargo de doce e doce de amargo. Então, aquelas pessoas que falam que o Senhor ele não irá julgar, que não existe inferno, que não existe, o Senhor não irá fazer nada, está enganado. Está vivendo um engano, em palavras vãs, como fala aqui em Efésios. Essas pessoas, elas não estão com a visão aberta espiritualmente, não estão com os ouvidos abertos, elas não estão sendo permitidas ser renovadas, ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Ela está agindo com sua própria vontade, com o seu próprio pensamento, com a sua própria razão. E a partir do momento que nós entramos para a presença do Senhor, nós não somos mais eu. Fala: Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, nós somos templo do Espírito Santo. E o nosso corpo, ele não é sujeito mais. O nosso corpo, nós temos que sujeitar ao Espírito Santo, não é mais sujeitado à nossa vontade. Nós temos que permitir que o Senhor controle, que o Senhor conduza, que o Senhor guie os nossos caminhos, as nossas veredas.
Então, a palavra do Senhor sempre está nos exortando a endireitar as nossas veredas, a nós edificar o templo do Senhor. E nós sabemos que quando nós edificamos o templo do Senhor, o Senhor, ele se alegra com isso. E o Senhor, ele irá sim abençoar essas pessoas que obedecem. A palavra do Senhor fala também em outras palavras que há diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então, o próprio Deus, ele age, a sua justiça, ela é justa. Fala aqui, na palavra do Senhor, nós vemos lá em Salmo 1, que o Senhor fala para nós não andar na roda dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Vou ler aqui para os irmãos, que fala em Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, irmãos, nós vimos quanto que as pessoas que é justas, elas é feliz, elas não precisam passar por esse castigo que os ímpios irá passar. Fala aqui a palavra do Senhor no verso 6, que o Senhor, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o Senhor fala que vai perecer. O Senhor não conhece o caminho dos ímpios. E o Senhor irá julgar todos esses que pecam, todos esses que andam na roda dos escarnecedores, na roda dos pecadores. Aqui está falando, não é para você não ter contato com os pecadores. Aqui está falando para não se deter. Deter é você permanecer pecando, você permanecer junto, achando que não tem nada a ver. E ouvindo os conselhos dos ímpios. Nós sabemos que nós devemos aqui, meditar dia e noite, como fala a palavra, meditar na palavra. A palavra irá nos corrigir, fala que ela é eficaz, ela é apta para ensinar, para discernir. Então a própria palavra, ela irá abrir o nosso entendimento. Outras palavras do Senhor vai falar: conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. É o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra que o Senhor nos dá, que vai nos libertar do pecado, do engano, das heresias, do falso ensino. Então nós sabemos aqui que a própria palavra está dizendo: mas antes tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Então essas pessoas, irmãos, que pregam e que não agem conforme a palavra do Senhor, ela pode até meditar na palavra de Deus, mas ela não tem prazer na palavra. Ela está buscando uma palavra a qual vai adequar com a sua vontade, adequar com aquilo, que irá adequar com aquilo que ela está buscando. Ela está tentando se satisfazer a sua própria carne, a sua própria vontade. Então aqui, irmãos, quem vai permanecer plantado junto ao ribeiro e vai dar fruto na estação própria, cujas folhas não caem e vai prosperar, são essas pessoas que estão obedecendo. É difícil, aqui, nós vemos aqui nessa palavra que jamais o ímpio vai permanecer na congregação do justo, quando fala aqui na palavra do Senhor. Jamais o ímpio vai prosperar e não vai sobrevir um castigo à justiça do Senhor. A palavra que está falando aqui que não vai permanecer, ele irá perecer. Então nós sabemos que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos permanecer firmado na rocha que é Jesus. Nós iremos dar fruto na estação própria, nós iremos prosperar na presença de Deus. E as bênçãos do Senhor, ela vai seguir aqueles que crerem, aqueles que obedecem. Então o Senhor, ele tem compromisso com aquelas pessoas que obedecem, com aquelas pessoas que é fiel à palavra dele, que segue fielmente e obedece a palavra do Senhor, que cada dia mais está santificando, cada dia mais está querendo agradar a Deus. Se você está com vontade de agradar a Deus, está querendo viver uma vida reta, pura, sincera diante do Senhor, comece hoje a obedecer a palavra de Deus, comece hoje a colocar em prática e comece hoje a se arrepender diante do Senhor. E o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos lavar e nos remir. Fala a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14, que o Senhor, se nós se arrepender, ele irá nos perdoar. Quem se humilhar diante do Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que os irmãos venham meditar nessa palavra no dia de hoje e que o Senhor venha falar grandiosamente no seu coração. Amém?